Sabe, tem uma questão que fica martelando aqui, baseada nas fontes que a gente analisou. Como é que pode um povo, o povo judeu, com uma história tão marcada pelo sofrimento, Uhum. acabar, segundo algumas visões, né, reproduzindo uma dinâmica de sofrimento sobre o outro povo? É uma pergunta bem forte. É fortíssima. E olha, é exatamente essa tensão que a gente busca explorar hoje. A gente vai tentar conectar essa memória histórica, sabe, o Holocausto, claro, mas também os preceitos judaicos, Os mitzvots, né? isso, os mitzvot, e como tudo isso se liga ou não com as tensões de hoje, tipo os acordos de Abraão e, claro, a perspectiva palestina. Tudo vindo desses diálogos e análises que temos em mãos. Então, o nosso objetivo é meio que desempacotar isso, entender desde lá de trás o que significava o Holocausto, originalmente, Exato. passando pelos mandamentos, autodefesa, até chegar nesses acordos mais recentes. Perfeito. E para começar essa palavra mesmo, Holocausto. Antes de nomear o horror nazista, o genocídio, ela tinha um significado bem diferente, né? Era um termo religioso judaico. Sim, eu li sobre isso. Era um tipo de sacrifício específico, uma oferenda a Deus que era totalmente queimada, certo? Exatamente. Totalmente consumida pelo fogo. É quase chocante pensar como essa palavra foi ressignificada, né? Uma ironia muito cruel, eu diria. Um termo de fé virou sinônimo daquele horror, da morte de 6 E milhões. sem dúvida. Mas, mesmo assim, a identidade judaica persistiu muito baseada nesses mitzvot. São 613 mandamentos na Torá. E muitos deles são sobre a vida, né? Honrar os pais, cuidar de quem está doente, buscar a paz, a justiça. Precisamente. Coisas que constroem comunidade que afirmam a vida. Mas, e aqui entra um ponto crucial que as fontes destacam. Hum, Esses mesmos mitzvot também falam do direito à autodefesa. Em algumas situações, é até um dever se defender. entendo. Tem até aquele conceito no Talmud, né? O morrer ao Kiddush Hashem. Isso, morrer pela santificação do nome de Deus. E o Talmud trata com compaixão até quem mata sem querer, mas no cumprimento de um mandamento. Isso talvez nos faça pensar sobre a intenção versus o resultado das ações, sabe? Essa tensão entre preservar a vida, buscar a paz, mas também ter o dever de se defender, parece ser chave para entender o que as fontes descrevem sobre hoje, né? Sem dúvida. E aí a gente chega nos Acordos de Abraão, de 2020. Exatamente. Esses acordos foram, bem, uma mudança grande. Israel normalizando relações com Emirados Árabes, Bahrein, depois Marrocos, Sudão. Com o apoio forte dos Estados Unidos, na época do Trump. Usaram até o nome Abraão, o patriarca comum, para dar uma ideia de paz, de união. Sim, a simbologia foi forte. E as fontes até mencionam que talvez o Trump quisesse um feito de paz tipo o Carter teve com o Egito ou o Clinton com a Jordânia, né? Deixar uma marca. Mas é aí que a coisa fica bem complicada, segundo as análises. O ponto crítico que apontam é: cadê os palestinos nisso tudo? Uhum. Eles ficaram de fora. Não negociaram, não foram ouvidos, não tiveram nenhuma garantia para suas demandas históricas. E essa é a chave para entender a reação palestina, que as fontes descrevem como um abandono, sabe? A autoridade palestina e outras vozes viram isso quase como uma traição. Traição do consenso árabe anterior, né, que dizia: primeiro resolve a questão palestina, depois normaliza com Israel. Exatamente. Para eles, como as fontes mostram, normalizar relações sem resolver a ocupação de territórios como Jerusalém Oriental, a Cisjordânia ou a situação de Gaza é simplesmente ignorar a raiz do problema. A ferida continua aberta. O que nos traz de volta aquela pergunta do início que parece ecoar em todo esse material. Como é que a memória de um sofrimento tão extremo como o Holocausto convive com ações que, para outros, causam mais sofrimento? É um nó central que essas análises tentam desatar. A memória, ela pode ser uma luz, mas também pode endurecer, pode cegar. O que fica muito forte nas fontes é essa reflexão. Ter sofrido não te dá o direito de fazer sofrer. E o direito de se defender, mesmo sendo um mitzvah, um preceito religioso, não justificaria, segundo essas leituras, uma ocupação que se prolonga por décadas ou a negação dos direitos de outro povo. Então, o que a gente tem é
um emaranhado muito complexo de memória, religião, política, segurança, tudo isso afetando a vida das pessoas de forma muito concreta, né? Principalmente os palestinos. O que a gente conclui disso? Olha, talvez, e algumas fontes até sugerem isso no final, talvez a mitzvah mais difícil, o mandamento mais urgente agora, seja justamente o da paz. Uma paz verdadeira. Sim, mas uma paz que não ignore a justiça, sabe? Que considere a dignidade de todo mundo envolvido. Uma paz que, de verdade, consiga quebrar esses ciclos de dor que a gente vê se repetindo. É uma reflexão importante para a gente levar e lembrar sempre dos inocentes, né? Os de ontem e os de hoje. Obrigada por essa conversa tão profunda. Eu que agradeço a oportunidade. Que essa busca por justiça e por paz continue sendo a prioridade.